Bom, pessoal, então, nessa aula de hoje, né, nós vamos ver aí, trabalhar com o método da extensão de nó e o método das correntes de malha, que são, por assim dizer, né, dois dos métodos mais importantes para análise de circuitos que vocês veem aqui no primeiro estágio dessa disciplina. Então, são métodos bem gerais para você abordar, aplicar as leis de Kirchhoff em circuitos que podem ser razoavelmente grandes, né? Com o número de nós, o número de malhas razoavelmente grande. Então, não só esses métodos são importantes não só, né, para essa disciplina, mas também para outras disciplinas aí. Em particular, a disciplina de circuitos 2, vocês vão ver esses mesmos métodos aplicados a circuitos de corrente alternada, mas aqui, né, a gente trata desses dois métodos como apenas em circuitos de corrente contínua, né? Agora, ele tem aplicação, vamos dizer assim, mais geral, né? E aí vocês vão ver isso nas próximas disciplinas, mas a gente começa a tratar desses métodos aqui. Então, tem um exercício aí nesse notebook, certo? Na verdade, tem um circuito com dois exercícios aí para a gente resolver com o método das... A gente vai resolver o circuito com o método da extensão original e depois vai aplicar o método das correntes de malha para a gente ver como é que resolve, né, das duas maneiras. E, obviamente, né, sempre que a gente resolve um circuito, independente do método, as respostas têm que ser as mesmas, né? Então, independente do método que você escolhe a resolução do dado circuito, se você aplica corretamente, né, as leis de Kirchhoff para obter as equações que descrevem o comportamento daquele circuito em termos de tensão e corrente, então você tem que chegar numa única solução, né, que é como o circuito funciona na realidade, né? Então, não existe nenhum, nenhuma, nenhum, nenhum conjunto de métodos de análise de circuitos que vão entregar duas respostas diferentes, né, com o mesmo circuito. Então, esses diferentes métodos que a gente vê nesse primeiro estágio sempre, né, vão chegar na resposta correta, né, se aplicados corretamente. E aí você pode perguntar, mas então por que a gente só não estuda um método para análise de circuitos? Bom, a resposta está no trabalho, né, que você tem que, na energia que você tem que despender, né, para fazer a análise de um dado circuito. Então, dependendo do circuito que você tem em mãos, né, e você tem um conjunto de métodos para analisar aquele circuito, e geralmente um desses métodos vai ser um método que vai, vamos dizer assim, solucionar aquele circuito de uma maneira mais simples, né? E aí mais simples pode ser com um número menor de equações, pode ser um número menor de variáveis nas equações, etc. Então, para um dado circuito, geralmente, você tem alguns métodos que são simples, né? Mais simples que outros, né? Então, aqui, né, a gente vê nessa aula, a gente vai ver aí, fazer em detalhes, né, um exercício envolvendo esses dois métodos aí dessa semana, para a gente poder ter uma ideia de como é que isso funciona, né? Ok? Bom, deixa eu só colocar.
Bom, tanto o método das correntes de malha, né, quanto o método das tensões de nó, são apenas variações, né, da aplicação da lei de Kirchhoff, das leis de Kirchhoff para a resolução de um dado circuito de corrente, aqui no caso, corrente contínua. Então, quer dizer, do ponto de vista do que a gente precisa entender, né, fisicamente, né, em que esses métodos se baseiam, a gente já sabe, né, que são as leis de Kirchhoff. Então, o método em si, né, o método em si, então aqui a gente tem a descrição do método das tensões de nó, por exemplo, 5 passos, ele é como se fosse um algoritmo, né? Como se fosse, não, é um algoritmo que você tem uma sequência de passos, né, para você poder resolver um dado circuito. Então, basicamente, aqui a gente está falando de uma receita, basicamente uma receita de bolo, né, para aplicação, para obter equações do circuito. Por que, né, aí a questão é, bom, por que esse método em particular, né, por que ele é útil? Né, vamos dizer assim, por que eu não posso simplesmente pegar esse circuito aqui, né, e aplicar, sair aplicando as leis de Kirchhoff que eu conheço, né, eu vou obter, obviamente, eu vou resolver esse circuito se eu sair aplicando as leis de Kirchhoff da maneira que a gente já viu até agora, né, mas por que aplicando aqui o método das tensões de nó, o método das correntes de malha, pode ser útil para a gente, né? Bom, vai ser útil porque esses métodos, né? Então, primeiro ponto aí em que esses métodos vão ajudar, né? É que primeiro você tem uma estratégia única, né? Você tem assim, quando você pega o circuito e você vai pegar um método desse, você já sabe qual é a estratégia que você vai adotar para resolver o circuito, né? Então, você sabe onde começar, né? E você sabe onde vai terminar aquilo ali. Então, isso é um ponto. Quando você vai aplicar as leis de Kirchhoff diretamente no circuito, você começa a colocar sentido de corrente, polaridade de tensão, etc. E aí você não sabe, né? Porque você não, quer dizer, de antemão, né? Você começa a escrever as equações, mas você, dependendo do circuito, se for um circuito, um diagrama um pouco mais diferente, um diagrama um pouco mais contraintuitivo, né? Não intuitivo, não que você não está acostumado, né? Ou que olhando de cara você não consegue mais ou menos antever, né? Como é que as equações vão sair dali. Então, esse método das tensões de nó tem e o método das correntes de malha, né, tem essa característica. Uma vez que você pega um dado circuito, você já sabe qual o caminho que você vai seguir para resolver, né? Então, e você sabe, você vai ter ideia mais ou menos de qual a dificuldade para resolver aquele circuito, né? Quantas equações você vai ter, etc, etc. Então, isso é uma vantagem com relação à aplicação direta das leis de Kirchhoff, né? O número de equações que vai ser reduzido aí nos dois casos, né? Então, esses dois métodos, o método das tensões de nó e o método das correntes de malha, vão entregar para você geralmente um conjunto mínimo de equações, mínimo, porém suficiente para você analisar e resolver o circuito, né? Então, isso é interessante, né? Porque, independente do circuito que você vai ter para resolver, você vai ficar despreocupado, né, de parar, né? Vamos dizer assim, e tentar pensar numa estratégia para escrever as equações naquele circuito que facilita a sua vida, né? Então, o próprio método, né, a própria sequência esses dois algoritmos, vamos dizer assim, já deixam você tranquilo quanto a isso. Ok? Alguma pergunta até aí, pessoal? Não, professor. Bom, então vamos ver aqui, né, a aplicação do método das tensões de nó para esse circuito aí. Bom, então primeiramente, né,
a gente tem 5 passos aqui, né? Então a gente vai ter que seguir, né, essa sequência de passos, né? Então, primeiro passo que a gente tem para a aplicação desse método, né, a gente tem que identificar os nós essenciais do circuito, né? Então, nós essenciais são sempre os nós em que você tem mais de dois elementos conectados, né? Toda vez que você tem um circuito com dois ou mais de dois elementos conectados, num dado nó, aquele nó é que a gente chama de nó essencial, certo? E, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso aqui, né? Então, se a gente pega esse circuito aqui, por exemplo, né? Sai observando os nós, né? Então, veja que a gente vai ter um nó aqui embaixo, né? Por exemplo, vou marcar aqui, tem um nó aqui embaixo. Esse nó tem três elementos conectados nessa fonte, essa perna aqui da fonte de tensão dependente, esse resistor e essa perna da fonte independente, né, de tensão aqui. Então, tem três elementos. Tem um nó aqui. Aqui a gente tem três elementos também conectados. Tem outro nó essencial aqui. Tem um aqui, né? E tem um aqui no meio, né? Os outros nós que a gente tem aqui, né? Por exemplo, aqui temos só dois elementos e aqui também tem dois elementos. Esses nós são nós do circuito, mas não são nós essenciais, né? Ok? Então, para a aplicação do método das tensões de nó, né, a primeira coisa que a gente faz é essa identificação, né? O segundo passo que a gente tem que fazer, né, no método das tensões de nó é escolher um desses nós, né? Bom, a gente vai ter que associar a cada um desses nós uma tensão de nó, né? Então, desculpa. Primeiro a gente escolhe, né? Vamos escolher um desses nós para ser o nosso nó de referência, né? E aí a gente associa a cada um desses nós uma tensão de nó. Então aqui a gente vai pegar, vamos pegar esse nó aqui do meio, que é o que tem mais elementos conectados, né? E vamos escolher isso aqui como nosso nó de referência, né? Onde aqui vai estar o terra, ou onde a gente vai considerar o potencial como sendo zero, né? No circuito. E aí aqui a gente vai, para cada um dos nós restantes, né? Associar uma tensão de nó, né? Então aqui, por exemplo, vou chamar isso aqui na tensão de nó aqui de VA, aqui VB, aqui desse lado VC e aqui VD1. Bom, então feito isso, né? Agora a gente já está aí no caminho para obter as equações de circuito. Bom, então, só para a gente entender o que a gente fez aqui, né? Identificamos os nós essenciais, certo? E escolhemos o nó como sendo o nosso nó de referência. A gente escolheu esse nó aqui no meio. E para cada um dos nós restantes, a gente atribuiu uma tensão de nó. Essa tensão de nó, né, é a diferença, corresponde à diferença de potencial entre o nó ao qual ela está assinalada e o nosso nó de referência, né? Então, a diferença de potencial, né, aqui, né, ela pode ser calculada em função dessa tensão de nó. Certo? É basicamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente está tomando um nó de referência e está associando aqui os valores de tensão, cada um dos outros nós restantes, esse valor está sendo definido com relação ao nó de referência. Uma dúvida que aparece, né, quando muita gente está resolvendo isso, é qual nó eu escolho para ser o nó de referência. Você pode escolher quaisquer desses nós essenciais aqui para ser o seu nó de referência, sabe? Não tem nenhuma regra que lhe, vamos dizer assim, force a escolher um desses nós
como sendo o seu nó de referência. Você pode escolher qualquer um. Agora, né, às vezes escolher o nó que tem mais conexões, né, como sendo o seu nó de referência, facilita, né, o seu trabalho no circuito. Então, aqui, por exemplo, escolhendo esse aqui, tem 4, né, 4 conexões, pode facilitar o seu trabalho no circuito, certo? Mas, novamente, vai depender do circuito. Então, a rigor, não tem nenhuma forma de você escolher esse nó de referência, certo? Bom, escolhido esse nó de referência, aí você vai ter que agora, para os outros nós, que não são os nós de referência, os nós que você atribuiu as extensões de nó, você vai ter que ir lá, né, para cada um deles escrever, aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, né, para obter equações que descrevem o comportamento desse circuito em função dessas tensões de nó. Né? Aí uma dúvida que apareceu essa semana no horário de atendimento foi, por exemplo, bom, eu tenho, por exemplo, todos esses nós aqui que eu atribuí um valor de tensão, né, para cada um deles, né? Aí eu vou escrever as equações do comportamento do circuito para esses nós. Eu posso incluir esse nó aqui que eu assumi como sendo meu nó de referência, né? Ou seja, eu posso chegar a escrever uma equação da lei de Kirchhoff das correntes para esse nó, para esse aqui, para esse aqui, para esse aqui, e depois para esse aqui. E partir para resolver o circuito. Bom, a resposta é não, né? Você não inclui o seu nó de referência. Não aplica a lei de Kirchhoff das tensões no seu nó de referência. Por quê? Porque se você tiver, aqui no caso, você tem 5 nós essenciais, né? Então, aqui a gente pode até... O número de nós essenciais aqui é igual a 5, né? Então, isso aqui implica que desse circuito aqui, você vai obter, desses nós essenciais, aplicando a lei de Kirchhoff, ou, desculpa, aplicando o método das tensões de nó, né? Você vai obter NE-1, né? Número de nós essenciais menos 1, as equações linearmente independentes, né? Então, você vai obter 4 equações linearmente independentes. Essas 4 equações vão sair da aplicação da lei de Kirchhoff das correntes aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Aplicar a lei de Kirchhoff das correntes aqui, né, depois que você aplicou nesses 4 nós, vai lhe dar uma equação linearmente dependente, né, das equações anteriores. E aí aquela equação não vai servir, né, para solução do sistema, já que ela é linearmente dependente das outras. Né? Então, ela não traz nenhuma nova informação lá para o seu sistema de equações. Então, esse é um detalhe, né? Então, sempre, né, que você contar aqui o número de nós essenciais, o número de equações que você vai obter a partir desses nós vão ser o número de nós menos 1. Né? Esse é o número de equações que você precisa, que você vai obter, né, desse circuito. Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Beleza, professor? Bom, então, vamos resolver esse circuito aí, né? Então, a gente já deu início aí aos primeiros passos aí do método das tensões de nó, agora vamos para o passo de obter as equações, né? Bom, ainda está faltando o quê para a gente começar a escrever equações aí baseadas nas leis de Kirchhoff? O que é que está faltando nesse diagrama de circuito? As referências. A gente tem aí nesse circuito referências para o sentido das correntes, né? Então, basicamente, todos os ramos aí tem o sentido da corrente, já a referência já está lá, né? Para ser adotada. Só que está faltando as referências para polaridade das tensões aqui nos resistores, né? E nessa fonte corrente. Então, vamos colocar algumas referências aqui para a gente, né? Eu vou
assumir aqui essa referência. Essa daqui aqui. Essa aqui, né? Aqui, mais ou menos também. Então, aqui está faltando só essa referência aqui. Vamos colocar. Ok. Então, agora todos os elementos têm referências para a polaridade da tensão e agora a gente pode escrever, né, as equações, começar escrevendo as equações para esse circuito aí. Né? Bom, então a gente vamos começar aí de cima para baixo, né? Então vamos olhar aqui para o nó D, que é o nó que está ali mais em cima, né? A gente vai ter que escrever a equação da lei de Kirchhoff das correntes, primeiramente, né, para esse nó aí, né? Então, como é que ficaria a equação da lei de Kirchhoff das correntes para esse nó D? E 2 mais 0,5 é igual a I3. Exato, né? Então, chegando no nó aqui, a gente tem 2,05 e saindo a gente tem I3, né? Então, I2 somado, né, com 0,5, isso aqui tem que ser igual a I3, né? Então, isso é o que a lei de Kirchhoff das correntes nos diz aí, que tem que acontecer para esse nó. Bom, então, escrita aqui a lei de Kirchhoff das correntes, né, em função das correntes que estão chegando e saindo do nó, aí agora a gente vai ter o trabalho de escrever cada uma dessas correntes que a gente tem aqui em função das tensões de nó, certo? Aí agora vou perguntar para vocês, né, como é que a gente pode escrever essa corrente em 2 em função das tensões de nó? Né? Como é que eu escrevo aqui 2 em função das tensões de nó que eu tenho no circuito? VA menos. Professor, I2 seria VD menos VB sobre 25? Contrário, né? É. VB menos VD sobre 25. Maior potencial não está no ponto D. Lembre como é que a gente define, uma vez que a gente definiu aqui, né, o potencial, quer dizer, a diferença de potencial para a gente, né? Uma vez que a gente define a nossa referência, né, é o potencial onde a gente assinalou o sinal positivo, na nossa referência positiva, menos onde a gente assinalou, potencial onde a gente assinalou a nossa referência negativa, né? Para a gente, é isso aqui. Isso aqui é a diferença de potencial, né? Certo? Então, aqui, se eu olho aqui, né? Veja a corrente 2 é a corrente que está passando aqui. Essa corrente aqui, né? É a corrente que tá passando por esses resistores aqui. Se eu tenho resistores, né? Se eu souber a tensão que está sendo aplicada nesses resistores, eu posso achar a corrente em função, a partir da lei de Ohm, né? Então, aqui, né? A diferença de potencial em cima desses resistores, né? Se eu observo aqui é a queda de tensão, que eu, né, a minha referência está aqui, né, a queda de tensão está indo nessa direção. Então, daqui, né, eu posso escrever 2 como sendo a diferença de potencial sobre os resistores, que é VB menos VD. Isso aqui dividido pela resistência que está aqui, né? Qual é a resistência que está aqui?
nesse caminho. 25. Resistência em série aí de 5 com 20, então 25. Então, isso aqui é a minha corrente 2, né? Agora, o que é que a gente precisa observar quando a gente escreve essa expressão aí, ainda? Convenção passiva. Exato, né? Hein, William? E se a polaridade do resistor, por exemplo, de 20 ohms, estivesse invertida, isso mudava alguma coisa? Se você pegar essa polaridade aqui, cadê? Essa daqui, você está falando? Sim. Invertesse. Bom, aí vamos só fazer aqui rapidinho. A única coisa que mudaria é que você estaria complicando a sua vida de graça, né? Mas vamos ver aqui. Vou colocar aqui mais ou menos, né? Isso que você quer. Bom, então se a gente tivesse que escrever isso aqui, né? Então como é que ficaria, né? Aí aqui a coisa já fica um pouco mais. Você vai ter que ter um pouco mais de cuidado, né? Porque a aplicação da. Por que deixando a mesma polaridade aqui de referência é interessante? Porque você poderia aplicar a lei de Ohm conjuntamente nos dois casos e seria a mesma coisa, né? Se você mudou a sua polaridade de referência aqui, aí agora você vai ter que ter um cuidado extra, né? Porque você não vai poder tratar essas duas situações aqui da mesma maneira. Alguém pode dizer aí por quê? Se eu inverter essa polaridade aqui, eu vou ter que ter um cuidado extra aqui. Por causa do sinal da lei de Kirchhoff, das tensões? Não, veja que aqui a gente não está falando de... A gente está tentando escrever I2 em função dessas tensões de nó e das resistências, né? Então, a gente está falando de lei de Kirchhoff das tensões aqui, né? Nesse caso, o senhor nesse caso, assumiria que entre os dois resistores há um maior potencial aí no meio? Mas assim, qual é o fator complicador que eu tenho aqui quando eu fiz isso, né? Quando eu mudei aqui a polaridade? O que é que vai complicar a minha vida? Como vai determinar pela diferença potencial quem é que vai ser o positivo, né? Potencial positivo e potencial negativo? Não, É porque a corrente está no sentido do aumento de tensão, né, professor? Aí ia ter que usar a conversão passiva e ia ficar a mesma coisa. é exatamente isso que o Francisco falou aí, né? Então, o que é que vai, vamos dizer assim, criar problemas para você com essa referência aqui? Então, o problema vai aparecer porque a aplicação da conversão passiva aqui vai ser diferente da aplicação da conversão. Então, você não pode juntar os 2 e 25, né? E escrever a mesma expressão. Então, aqui, né, o que você teria que fazer, né? Você poderia colocar uma tensão de nó, entre aspas, né? Auxiliar, aqui eu vou chamar isso aqui de velinha, né? Por exemplo. E aí você poderia escrever o seguinte, né? O que é que eu poderia escrever para esse... Vamos supor que a gente colocou aqui uma tensão, né? Velinha, né? Só para poder distinguir os dois casos. Aí, bom, como é que eu escreveria a expressão para I2 observando esse resistor de 20 ohms? Qual seria a expressão para I2 agora nesse resistor de 20 ohms? Faria o potencial em cima de cada resistor e somaria os potenciais e dividiria pela resistência. Não é, tudo bem. Eu quero saber qual é a expressão para agora, para I2, se eu olhar agora aqui. Então, eu posso fazer o potencial em cima de V, de 20 ohms, depois o potencial em cima de 5 ohms, somar esse potencial e dividir pela resistência equivalente. Assim? Não. Seria velinha menos VB dividido por 20, mais Exato. Então, ver aqui. velinha, Ok, vamos por partes, né? Então, vamos ver aqui, né? Alguém falou aí, velinha. velinha dividido por menos VB dividido por 20 ohms. E a conversão passiva. Aí menos, não negativo. Menos, né? Porque aqui
né, a corrente para esse... Você escolher essa polaridade, né? Então, a corrente está na direção do aumento da tensão. Então, aqui você tem que usar o sinal negativo na lei de Ohm, que é o que está aqui. Beleza. Aí, agora, né? Vamos agora para o segundo caso, né? Vamos pegar o resistor lá de cima. Vamos escrever I2, né, em função do resistor de 5 ohms. Certo? O que a gente sabe ali do resistor de 5 ohms. Então, aqui temos I2. Como é que eu posso escrever I2 aí? V' menos VD Menos VB. dividido por 5 Peraí. VB não, né? D VD, né? V' menos VD, dividido certo? por 5, adotando a conversão passiva, sinal positivo. Sinal positivo, né? Ok, né? Então, agora veja que a gente tem uma equação, né? Uma equação para I2 para o resistor de 20, né? E uma equação para I2 para o resistor de 5, é isso? Então, essas duas equações que a gente obteve, uma está de acordo com a convenção passiva, né? Quer dizer, as duas estão de acordo com a convenção passiva, e aí a gente colocou aqui uma variável auxiliar, né, para ajudar a gente a distinguir, porque a gente tem que aplicar a convenção passiva de forma diferente nos dois casos, né? Ok, então, dessas equações aqui, né, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode, por exemplo, multiplicar, somar dos dois lados, né? Por exemplo, aqui você poderia ficar com... Se a gente somar essas duas equações, né, a gente ficaria com 2 vezes 2 igual, né? Aí a gente tem aqui menos V' sobre 20, né? Ok? E a gente tem... cadê? Mais VB sobre 20, dessa primeira equação, somado com essa que está aqui em cima, né? A gente tem aqui embaixo, né? Desculpa. V' sobre 5 e menos VD sobre 5, né? Beleza? Sim. Bom, então vamos ver aqui. O que a gente pode fazer? Ah, não, eu acho que a soma aqui, eu acho que não vai ser muito, não vai auxiliar muita coisa, não. Bom, o que a gente pode fazer aqui, na verdade, né? O que você pode fazer aqui, na verdade, é isolar a velhinha nessa equação aqui, de cima, isolar a velhinha na equação de baixo, e igualar as duas equações, certo? Aí você vai obter uma equação que tem I2, VD e VB, né? Então, nessa equação, quando você arranjar os termos, você vai chegar nisso aqui. Isso que a gente fez aqui de somar não vai ajudar muita coisa, não. Então, deixa eu só apagar aqui. Vamos tentar... Então, vamos ver aqui, né? 22, 20 vezes 2, desse lado aqui, né? Tem que ser igual a menos V' mais VB, né? E aqui a gente tem 5 vezes I2 igual V' menos VD, não é isso? Agora a gente pode eliminar a V' da história, né? Só somar as equações aqui. Então aqui a gente fica com 25 e 2 igual V' menos V' mais V' vai dar 0, né? E aqui vai ficar VB menos VD
E aí, né, surpreendentemente, a gente chega na mesma equação que a gente tem aqui, né? VB menos VD dividido por 25. E não é surpresa, né? Não é surpresa porque a gente teria que obter a mesma equação, aplicando corretamente a convenção passiva e aplicando corretamente, né, a lei de Ohm. A gente chega na mesma equação. Então, a mesma equação que a gente obteve aqui, né, para quando essa polaridade estava, vamos dizer assim, as polaridades estavam no mesmo sentido, né? A gente obteve aqui, né? Só que aqui a gente teve que aplicar a convenção passiva aqui corretamente, né? Veja que se eu pegasse essa equação e esquecesse da convenção passiva aqui, né? Esquecesse esse sinal em menos aqui, aí pronto. Aí uma equação ia dar de um jeito, e a outra equação ia dar de outro jeito. Então, agora eu esqueci quem é que estava com a dúvida no início. Quem foi que perguntou? Eu, professor William. William, né? Então, veja, William, a mesma equação vai aparecer independente de como você faz a escolha das suas referências, né? É o que a gente sempre diz assim, chama atenção, né? Então, aqui, se você mudar uma dessas referências aqui, o seu problema é que a análise vai ficar mais complicada para você, né? Você vai ter que aplicar a conversão passiva. A conversão passiva vai ter um sinal diferente para um desses registores. Aí você vai ter que separar, você não vai poder juntar tudo de uma vez, né? Então, essa que é a situação, certo? Mas se você fizer corretamente, você chega na mesma equação. A equação que vai sair daí é a mesma. Para a corrente 2. Ok? Espero que tenha ficado claro aí. Aí vem aquela pergunta, né, de sempre. Professor, como é que eu escolho as minhas referências? Eu posso escolher a referência que eu quiser? Pode, mas veja que trocar essa polaridade aqui causou, né, nesse problema. Então, aqui a gente tem uma aplicação da lei de Ohm, que é simples, né, e é só você pegar, né, com essas duas polaridades aqui no mesmo sentido, né, você junta esses dois resistores e aplica a lei de Ohm para a resistência equivalente, né, porque conversão passiva para os dois é a mesma coisa. E aí você já chega direto nessa equação aqui, né? I2 igual a VB menos VD sobre 25. Mas se você escolher uma polaridade trocada aqui, né? Você vai ter que ter mais cuidado, né? Na hora de escrever essas equações, vai chegar na mesma equação com mais trabalho, né? Certo? Então, esse aqui é o ponto, né? Então, novamente, né? Só para a gente fechar. A escolha das referências é sua. Agora, cada escolha é uma responsabilidade, né? Então, são uma das coisas que você aprende. Você escolhe também as referências de início para facilitar o seu trabalho depois, não para complicar. Mas, qualquer que seja a escolha que você fizer, você vai resolver o circuito, né? Algumas escolhas vão dar mais trabalho que outras, né? A solução sempre vai sair. Se você aplicar corretamente, lei de Kirchhoff das tensões, lei de Kirchhoff das correntes e a conversão passiva. Bom, pessoal, vamos caminhar aqui, né? Então, agora, né, vamos escrever uma expressão para essa corrente I3, né? A gente já escreveu uma expressão aqui para I2, né? Falta uma expressão para I3. Então, que expressão a gente poderia escrever aí para I3? Doze menos VC sobre esse 15. Alguém falou aí 12 menos VC sobre 15. Tá correto, pessoal? Quer dizer, VD mais 12 menos VC sobre 15.
Então, o pessoal está em dúvida aí, né? Então, primeiramente, né, VD é tensão nesse nó aqui, né? Logo depois do nó tem essa fonte de tensão, né? E, bom, a gente sabe, né, não dá para escrever, não tem nenhuma expressão que eu possa escrever para a corrente que passa por uma fonte de tensão que não seja apenas, quer dizer, para determinar I3 aqui, eu só posso determinar I3 quando eu resolver o circuito e aplicar a lei de Kirchhoff das correntes aqui, né, sabendo essa corrente aqui, aí que eu posso determinar I3. Então, olhando só para essa fonte, não tem como eu saber qual é, ou obter uma expressão para essa corrente 3. Então, isso aqui já eu não posso usar essa informação aqui diretamente para determinar I3, né? Então, tenho que utilizar a lei de Ohm, e a lei de Ohm eu posso utilizar nesse resistor aqui de 15 que está em série, né? Só que, né, eu conheço a tensão de nó de um lado aqui do resistor, mas do outro eu ainda não conheço, então eu não sei. Mas como eu tenho uma fonte de tensão aqui, essa tensão aqui vai ser entregue de graça para mim, né? A tensão do nó aqui. Então, quanto é que vale a tensão desse nó aí? A gente colocar mais um nó aqui. Quanto é que valeria a tensão de nó aqui? VD menos 12. VD menos 12, né? Porque se eu tenho VD aqui, né? E eu tenho uma queda de tensão de 12 volts, então aqui tem que ser VD menos 12. Tá? Então aqui agora a gente achou quem é a tensão desse nó aqui que está que é o segundo nó aqui desse resistor de 15 ohms, né? Então agora a gente pode escrever a lei de Ohm para esse caso aí. Como é que eu escreveria a lei de Ohm? Qual seria a expressão, pessoal? VD menos 12. VD menos 12 menos VC sobre 15. Isso. VD é menos 12, né? Menos VC, né? Então, tudo isso aqui dividido por 15. Né? E a convenção passiva? Sinal positivo ou negativo? Positivo, né, professor? Tá na queda de tensão. Exato, né? Então aqui a gente tem corrente na direção da queda de tensão, sinal positivo. Bom, aí o que a gente pode fazer agora é pegar essas duas expressões e colocar aqui, né, nessa equação, e aí a gente fica com o seguinte, né, VB menos VD, né, isso aqui dividido por 25, somado com meio, tem que ser igual a VD menos 12 menos VC, isso aqui dividido por 15, né? Então, fazendo isso aqui substituindo agora na equação da lei de Kirchhoff das correntes, aí agora a gente tem uma equação que depende só das tensões de nó, certo? Então, veja que aqui tem 25 e 15, né? Você pode simplificar essa equação aqui, né? Eu vou colocar direto aqui quanto é que vai dar depois que você simplifica essa equação, para a gente não perder muito tempo com isso. Então, simplificando aqui, né, essa equação, colocando as variáveis para o lado esquerdo e o termo independente para o lado direito, né, a gente ficaria com o seguinte, né? 3 vezes VB mais 5 vezes VC menos 8 vezes VD, isso aqui igual a menos 97,5. Certo? Então aqui a gente já tem uma equação, né, envolvendo as nossas tensões de nó, que são as incógnitas aí desconhecidas. Beleza, pessoal? Até aqui. Então essa equação vai sair quando vocês simplificarem isso aqui em cima, né? Multiplica aí por 25 dos dois lados, depois você multiplica por 3, né? Que vai ficar o termo aqui dividido por 3, e aí você vai poder simplificar e isolar esses termos assim.
Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Bom, então essa é a equação que a gente também tem para o nó VD, né? Que a gente tem a tensão, para tensão, observando aí as correntes que chegam e saem do nó VD. Então a gente ainda tem mais 3 nós essenciais, né? Aqui. Mas, né, observando uma coisa que a gente pode observar aqui, né? É que nessa situação aqui que resta, né, nós temos que aplicar, né? A gente tem que obter uma equação aqui para VB, VAI ou para VC. Só que nesse caso aqui, né? Entre VB e VA, a gente tem uma fonte de tensão, certo? Independente. E entre VC e VA, a gente tem também uma fonte de tensão, só que dependente, né? Então, o que acontece é que quando a gente tem essa situação aqui, quando a gente estiver aplicando o método das tensões de nó, e entre os nós essenciais que a gente observou no circuito, a gente verificou que tem, né, uma fonte de corrente, uma fonte de tensão conectando esses dois nós, então isso aí é o que a gente vai chamar de supernó no circuito, né? Então, basicamente, supernó é a junção, vamos dizer assim, de dois nós que estão conectados diretamente por uma fonte de tensão, né? Então, aqui a gente seleciona esse caminho aqui, então essa conexão aqui entre B e a gente vai poder juntar e considerar como sendo um supernó, né? E desse circuito aqui, né, uma coisa interessante é que entre A e C, né, a gente também tem essa fonte de tensão aqui conectando. Então, isso aqui também vai ser um supernó, né? E como eles são adjacentes, né? Tudo isso aqui vai poder ser considerado um único supernó, né? Então, todo esse percurso aqui de B para C, né? A gente pode considerar isso aí como sendo dois supernós, mas como eles são adjacentes, né? Essas conexões são adjacentes, então isso aí tudo pode ser considerado um supernó apenas, né? E aí, quando a gente tem, né, esse conceito de supernó, significa que a gente vai tratar tudo isso aí como sendo apenas um nó, né, para a aplicação da lei de Kirchhoff das correntes. Então, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer, né? Então, aqui a gente tem aqui o supernó, que a gente vai chamar, né? A gente tem o supernó BAC, né? BAC. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse supernó aí é aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Então, a lei de Kirchhoff das correntes aplicada nesse supernó BAC. Aí a pergunta vai para vocês: quais são as correntes que estão chegando nesse nó BAC, né? Então, lembrando que o nó BAC é tudo isso marcado aí. Tudo isso aqui é o nosso nó, né? É o nosso supernó. Então, quais são as correntes que estão chegando nessa região marcada aí, amarelo? E 3, 4 e 4 e 6. e 6. Então, vamos ver aqui, né? O pessoal está falando aí. 3. Onde é que está aí 3? E 3 está aqui, né? Então, em 3 está descendo aqui, ela está vindo na direção desse ponto aqui, que faz parte do supernova. Então, ok, 3 e 4 também está chegando aqui. Ela chega também no supernova. E 6 desce aqui, ela vem para o supernova. E
só, né? Então, I6, I4 e I3, né? Então, corrente chegando no nó, né? A gente tem I3, a gente tem I4 e a gente também tem I6. Tem que ser igual a corrente saindo do nó. Quais são as correntes que estão saindo aí do nó? E 2 e X. Então, bom, se está chegando corrente aqui, chegando aqui, né? Só pode estar saindo por aqui, né? Tem que estar, corrente que está chegando no nó tem que ser corrente saindo. Então, corrente está saindo do nó do supernó aqui, né? Então, sai para cá I2 e sai X para cá. Então, quem está saindo é a soma de 2 com X, né? A corrente que está saindo. Então, I2 somado com X. Então, essa é a equação que a gente pode escrever aplicando a lei de Kirchhoff das correntes nesse supernó, né? Aí agora a gente tem que novamente escrever essas correntes aqui em função das tensões de nó, né? A corrente 3 a gente já tem uma expressão para ela aqui, né? Então, em 3 a gente só repete a expressão. VD menos 12 menos VC sobre 15. Isso a gente já tinha calculado no caso anterior, né? Falta I4 e I6, né? Então, quem seria a corrente I4 em função das tensões de nó? Menos VC sobre 25. Todo mundo tá vendo isso aí? Como é que eu obteria, né, a expressão em função das tensões de nó para essa corrente 4? E a menos VC sobre 25, professor? Por que menos VC? Porque ele está no polo negativo do resistor. Porque o senhor está assumindo que o referencial aí, a referência tem maior potencial, né? Qual é o potencial que a gente está assumindo para cá? O que está assumindo aí é que a referência terra aí está maior, né? Não, tudo bem, mas qual é o valor do potencial que a gente está assumindo para cá? Da tensão do nó? Zero, né? Então, a gente sempre faz, né? Subtração do potencial assinalado com referência positiva, menos o potencial assinalado com referência negativa. Então, aqui seria 0 menos VC dividido por 25, né? Então, por isso que ele dá menos VC sobre 25, né? Aqui ficaria, só para deixar claro, ficaria 0, que é o potencial da minha referência, menos VC sobre 25. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque nada impede, né? Aqui eu posso atribuir 0 para cá, para a minha referência, mas eu posso atribuir qualquer valor que não precisa ser necessariamente 0, né? Então, se eu atribuir, por exemplo, para cá 10, né? Por exemplo, ou 5, ou o que seja, né? Para essa minha referência, eu vou escrever todas essas equações em função da referência e o resultado vai dar no mesmo, né? Então, também não importa o valor da referência que eu escolher aqui, né? Mas geralmente eu escolho 0 por conveniência, né? Porque vai facilitar as equações ficar mais simples. Mas aqui também eu poderia ter escolhido um valor qualquer, arbitrário, né? Isso é uma coisa aqui para deixar claro. Então aqui, né? 0 menos VC sobre 25, conversão passiva, o sinal positivo, né? Então não muda aqui o sinal da lei de Ohm, né? Então o sinal se mantém. Então isso aqui é a nossa corrente I4. Para a corrente I6, como é que ficaria? Análogo, né? A corrente 4. Menos VA sobre 5. Certo? Então 0, novamente, né? Menos VA. 0 menos VA dividido por 5. Então, isso aqui fechou, né? As correntes desse lado aqui. Agora eu preciso de uma expressão para I2 e para X. I2 a gente já sabe quem é, né? Então,
Isso aqui vai ser igual, vou colocar aqui embaixo, igual a I2, que é VB menos VD sobre 25, né? E agora, a última corrente que falta é X, né? Quem é X? VB menos 0 sobre 5. É VB menos 0, né? Dividido por 5. Então, aqui a gente achou, né, a expressão que a gente tem que encontrar, para lei de Kirchhoff das correntes, né, aplicada ao supernó, né, DAC, com a expressão agora das correntes em função das tensões de nó, né. Então, vai dar um trabalhinho aí a mais para vocês simplificarem isso aí, que vai ter que, bom, é a mesma coisa do outro caso, né, multiplica por 25, depois multiplica por 3, e aí você elimina esses valores aqui no denominador, aí pode isolar as variáveis de um lado, o valor independente do outro. Então, aqui vocês vão ficar, né, fazendo essas multiplicações e ajeitando aí os termos da equação. Vou colocar aqui o que vai sobrar. Vai sobrar o seguinte, menos 15 VA, menos 18 VB, menos 8 VC, mais 8 VD, isso aqui igual a 60. Então, isso aqui é o que vai sobrar aí, e essa vai ser a segunda equação para a gente resolver, certo? Então, veja que essa equação a gente obteve, né, juntando aí, né, um supernó, que na verdade é a junção de dois supernós, né? E aí, como vocês sabem, né, toda vez que você tem um supernó no circuito, você vai obter uma equação a partir da aplicação da lei de Kirchhoff das correntes naquele supernó, e aí vai ter uma segunda equação que o supernó vai lhe dar de graça, né? No caso aqui, como a gente tem dois supernós, né, a gente combinou tudo em um, vão ter duas equações aí que o circuito vai lhe entregar de graça, né? Sem esforço nenhum, você vai obter essas equações do seu sistema. Aí eu pergunto a vocês, que equações são essas? As diferenças potenciais aí, né? Entre o ponto VC, VA e VB, VA. Mas qual é a equação exatamente? Seria VB menos VA igual a 10 volts. Então, VB menos VA igual a 10. Então, essa é uma das equações. Por quê? Porque a gente tem essa fonte aqui, entre esses dois potenciais. Então, obviamente, se eu subtrair aqui VB, o potencial de VB menos o potencial de VA, eu tenho que 10, né? Que é o valor da fonte. Então, essa é uma equação que está de graça aí do circuito, né? Então, aqui a gente pode chamar essa equação de equação 3, entregue de graça, né, no supernó. E qual é a segunda equação que está entregue de graça aí? VC menos VA igual a 2 de X. Então, do outro lado, a gente também tem uma fonte de tensão, só que é dependente, né? Então, se eu subtrair aqui VC menos VA, eu tenho que ter o valor dessa fonte, que é 2 de X. Né? Então, justamente a gente tem VC menos VA igual a 2 de X. Só que X a gente já sabe, a gente já escreveu, inclusive, uma expressão, né? E X vale quanto? Aqui, né? Último termo aqui, né? VB sobre 5, né? Então, em X, na verdade, vale VB sobre 5. Então, é 2 VB sobre 5. E aí, bom, multiplicando aqui os dois lados por 5, né? Isolando tudo para um lado, só da equação, né? Você ficaria com menos 5 VA menos 2 VB mais 5, né, VC igual a 0, né? Que é só pegar essa equação aqui, multiplicar por 5 dos dois lados e passar, né, VB para o lado esquerdo. Então, a gente ficaria com isso aqui.
Então, essa é a última equação, né? Equação número 4, que a gente precisaria para resolver e determinar o valor dessas tensões, os valores dessas tensões de nó. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Não, professor, tá tranquilo. Então, veja só. Circuitos elétricos acabou aqui, né? Quando você chegou nessa última equação, obteve as 4 equações, veja que agora a gente tem 4 tensões de nó a determinar, 4 equações, agora essas equações são equações linearmente independentes, né? Então, veja que no supernó, né, a gente tem um supernó com três nós, né, essenciais aqui no meio. Então, desse conjunto de 3 nós, tem que sair 3 equações, certo? Então, uma equação saiu da lei de Kirchhoff das correntes, aplicada ao supernó, e outras 2 saíram aqui entregues de graça, né, pelo circuito, né, no supernó, da relação entre as tensões aqui. Então, veja que sempre, né, que você juntar, se você juntasse dois nós essenciais, né, num supernó, uma equação sairia da lei de Kirchhoff das correntes e a outra sairia dessa relação entre essas tensões, né? Então, veja que sempre, para qualquer que seja o supernó que você tenha no circuito, né, você vai sempre obter uma equação, né, para a partir da lei de Kirchhoff das correntes, e vai ter uma equação entregue de graça para você, né? Porque, assim, o número de nós essenciais que você tem aqui tem que ser o número de equações que você obtém, né? Então, se você tem 3, aqui no caso, né, você tem que obter 3 equações. Uma saiu pela lei de Kirchhoff das correntes, a outra saiu pela lei de Kirchhoff, pela relação entre as tensões nos nós, né, as outras 2, e aí você tem 3 equações, 3 incógnitas. Às vezes o pessoal se enrola aí, né, e obtém ou vai aplicar aqui a lei de Kirchhoff das correntes, e aí obtém equações que são linearmente, vamos dizer assim, dependentes, né? Então, uma vez que, por exemplo, você aplicou a lei de Kirchhoff das correntes aqui, né, se você pegar, por exemplo, esse nó A, né, e for escrever uma equação para a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó A aqui, para esse nó, você vai obter uma equação que é linearmente dependente das outras. Então, vai ser uma equação a mais no seu sistema aqui que não vai lhe ajudar, certo? Quando você for resolver o sistema, você vai ver que ela é linearmente dependente. Então, vocês têm que estar atentos a essa questão do supernó, né? E saber, né, que uma vez que você encontrou uma equação da LKC, né, para o supernó, a outra equação que você vai obter, que é a linearmente dependente, é a que vai relacionar as tensões com a fonte de tensão que está lá, certo? Então, você não aplica novamente a lei de Kirchhoff das correntes, né, num nó que faz parte desse supernó, porque, com certeza, você vai obter uma equação linearmente dependente nesse caso. Samara está perguntando aí, posso fazer um supernó nó de referência? Pode. Não tem nenhuma... Então, aqui, por exemplo, inclusive, depois vocês podem fazer, né? Pegar esse nó VA aqui e deixar ele como sendo referência. Se eu deixar VA como referência, vai facilitar, inclusive, né, na resolução desse problema, se você escolher VA como sendo seu nó de referência, vai facilitar, né, a resolução de algumas maneiras, né? Por exemplo, se VA é 0, né, quanto é que seria VB? Se VA é sua referência 0, quanto é que seria o valor de VB? Seria 10 volts. 10, né? Então, VB já está diretamente... assinando o VA como referência, eu já sei VB, né? Então, vai me sobrar, na verdade,
três nós aqui, né, essenciais para que eu possa resolver esse circuito, né? Então, escolhendo esse nó como referência, eu vou ter três variáveis, né? Porque eu não sei a tensão de nó aqui. Aqui, né? Eu sei que tem que ser 2x, mas eu não sei quem é x ainda, né? E para achar x eu tenho que achar VB e esse nó aqui, então tanto faz, né? Então, eu vou ficar, na verdade, um sistema 3x3. Aqui a gente tem um sistema 4x4, né, para resolver. Embora as equações são simples aqui, tem uma equação que é muito simples. Mas se eu tivesse escolhido esse nó aqui como sendo o meu nó de referência, eu teria reduzido também o meu trabalho. Vocês podem tentar depois resolver em casa novamente. E vocês vão ver que, pegando isso aqui como referência, você vai ter um trabalho menor. Professor, Aí tem alguém perguntando, como é que ficaria a equação de I5? Bom, a equação de I5 ficaria a mesma coisa que ela ficaria, quer dizer, primeiramente a equação de I5, né? I5 é a corrente que está passando por essa fonte, né? A mesma coisa dessa corrente 1. Então, não tem equação para I5, nem equação para I1 diretamente que eu posso escrever aqui. I5 vai ser I3 mais I4, né? Então, eu tenho uma equação para I3, tenho uma equação para I4, e a equação da I5 é I3 mais I4. Né? Então, novamente, né? Lei de Kirchhoff, as correntes passando por fontes nos circuitos, elas só podem ser determinadas a partir da lei de Kirchhoff das correntes quando você sabe, né? Você já resolveu. Então, não tem nenhuma expressão que eu possa escrever diretamente, a não ser a expressão da lei de Kirchhoff das correntes para esse nó aqui, certo? Que vai me dar essa corrente em 5 em função dos... Então, em 5 aqui eu só posso escrever uma expressão para ela. Ela é I4 mais I3, pela lei de Kirchhoff das correntes. A mesma coisa aqui para I1, né? I1, eu só posso dizer que I1 é IX mais I2, né? Então, a única equação que eu posso escrever aqui para I1 no circuito é aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Esse nó aqui. Aí... Pois não, Luiz? então, sobre isso aí que Samara perguntou, do supernó, a referência poder fazer parte. Eu estava com essa dúvida ontem, fazendo a questão, só que eu fui procurar no livro, e no livro tem dizendo que não pode. Ó, um supernó é formado envolvendo-se em uma fonte de tensão dependente ou independente conectada entre dois nós que não são de referência. Certo, mas assim, o que a Samara perguntou é, eu poderia pegar esse nó aqui e seria, dizer assim, esse nó que está formando o supernó e colocar como referência? Aí a questão é, sim, você pode pegar isso aqui, né, e colocar uma referência aqui em A, né? Qual é o detalhe aqui, né, disso? E o detalhe é que você vai ter uma relação, você já vai saber qual é a tensão VB se você determinar o potencial em A, como zero, né? Você já sabe quem é VB e você já sabe quem é VC, VC vai ser igual a 2x, né? Então, achando x, você acha VC, né? Então, isso é o que seria para esse circuito deixar, vamos dizer assim, esse supernó fazer parte da referência, né? Porque nessa situação aqui, né, você automaticamente, vamos dizer assim, por você ter essas tensões, essas fontes de tensão aqui, você automaticamente determina essas expressões, né? Aqui, no caso, você já sabe quem é, e aqui você tem uma expressão simples para essas tensões, né? Aí isso significa um supernó com uma referência, né? Um supernó a rigor, né? Com uma referência, vamos dizer assim, que tem o mesmo potencial para todo o nó, aí não, né? Obviamente. Então, você não pode assumir o supernó inteiro como sendo um único valor de potencial. E isso é óbvio, né? Se você olha para o circuito e você assume isso aqui como referência, né? Você coloca o terra aqui, né? Então, isso aqui é um supernó, ok. Só que o potencial aqui é diferente do potencial aqui, né? Que é diferente do potencial aqui. Então, fazer disso aqui um supernó não significa que o potencial é o mesmo aqui, né? Eu acho que é isso que o livro se refere. Né? Você não pode dizer que você vai ter um potencial apenas para tudo isso aqui
e escrever a... Mas, quando você escolher isso aqui como sendo a sua referência, automaticamente você tem esses valores aqui muito fácil. Ficou claro? Sim, professor, entendi. Então, quer dizer, você pegar... Você identificou um conjunto de nós essenciais do circuito. Entre esses nós tem um supernó. Aí você fica, será que eu poderia pegar o que está lá no supernó? Um nó que faz parte desse supernó e colocar como referência? Pode, né? Lógico que pode. Agora, isso significa dizer que o supernó inteiro vai ter um único potencial? Não, né? E, bom, para você saber disso, você observa o circuito que você tem em mãos, né? Então, isso é uma coisa. Então, é bom, assim, tem que ter cuidado para não confundir aí os conceitos, né? Então, bom, a gente já tem aí as equações, né? Agora a gente vai resolver isso aí. Resolver esse circuito. Agora a gente precisa... vocês podem acompanhar aí também com o Júpiter, né? Então aqui a gente só, né, vamos colocar as equações que a gente obteve, né? E vamos resolver, né? Então a primeira equação, né? 3 vezes VB mais 5 vezes VC menos 8 vezes ED. Isso aqui igual a menos 97,5. Essa foi a equação número 1. A equação número 2, que foi a equação do supernó, né? Menos 15 PA, menos 18 PB, né? Menos 8 VC e mais 8 PB. Isso aqui ficou igual a 60, né? E aí a gente tem duas equações. A gente tem VB menos VA igual a 10, né? Uma das equações lá das fontes do supernó. E aí a gente tem aqui também menos 5 vezes VA, menos 2 vezes VB, mais 5 vezes VC. Isso aqui é igual a zero. Confiram aí se tem nenhum erro, mas acho que é isso aqui. Então, deixa eu só pegar isso aqui. Então, vamos ver aqui, né? Rodando isso aqui, quanto é que a gente obtém. Então, 3, 5, menos 8 igual a menos 97,5. Menos 15, menos 18, menos 8, mais 8, 60. DB menos VA igual a 10. E aí, menos 5, menos 2, mais 5, igual a 0. Então, deve ser isso aí. Bom, então estão aí os valores das tensões de nó, né? Desse circuito. Então, os valores agora dessas tensões, né? Com relação, quer dizer, o potencial, né, desses nós com relação a esse ponto aqui, esse nó de referência, a gente calculou. Essas tensões de nó a gente calculou. E agora, né, determinados esses valores aqui, então a gente pode determinar qualquer outra grandeza do circuito, né? Em particular, a gente pode determinar todas as correntes aí do circuito, certo?
Então, vamos escrever aí expressões para essas correntes, para a gente ver, né, se... Quer dizer, vamos calcular essas correntes aí. Uma vez que a gente determinou extensão de nó, qualquer corrente que a gente tiver no circuito, a gente pode determinar. Então, vamos começar pela corrente 2. Qual seria a expressão para a corrente 2? Expressão aí para a corrente 2, pessoal. Era o VD menos o VB VB sobre menos VD. Sobre 25. VD menos VB sobre 25, professor. E 2 seria quanto? VD menos VB. Isso aqui? VB menos... Contrário, não. VB Contrário, menos VB. VB VB menos menos VD. VD. Isso. dividido por 25. Isso. Corrente X. Corrente X seria quem? VB sobre 5. Corrente X VB sobre 5. A corrente 3 corrente 3, pessoal. VD menos 12 menos VC sobre 15. Então, corrente 3 ficaria VD menos 12 menos VC, né, isso dividido por 15. Expressão que está aqui. Né? Então, qual seria a próxima? Corrente 4. Menos VC sobre 25. Menos VC dividido por 25. Beleza. Corrente 6. Da corrente aqui. Menos VA sobre 5. Menos VA sobre 5. Menos VA dividido por 5. Ok. E veja que eu deixei por último aqui justamente 1 e 5, né? Aí eu venho aqui, 1 e 5 são as correntes que estou passando aí nas fontes. Né? A pergunta aí que já apareceu, inclusive, no chat. Aí, qual é a expressão que eu posso escrever para IA, para I5 e para I1? Aí no circuito. E 5 é a soma de 3 com I4. I1. E 1 igual a soma de 2 com X. Exato, né? Então, essas são as únicas equações que eu posso escrever aí para essas correntes que estou passando pelas fontes. Né? Então, eu só vou conhecer as correntes passando por fontes de tensão no circuito, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes num dos nós em que essas fontes estão conectadas. Né? Então, não tem nenhuma outra forma, né? Nenhuma outra expressão para você determinar esses valores de corrente. Então, veja que I5 é a soma de I3 mais I4, né? Então, vou colocar aqui 3 mais 4. E aqui I1, né? Vai ser a soma de 2 com X. Então, I1 aqui vai ser I2 mais X. Ô, professor, aí de posse dessas correntes aí e das diferenças desses potenciais aí, é possível saber a resistência associada a esse ramo, né? Ou não? A resistência associada ao ramo, você sabe já, né? Então, vamos ver aqui o cálculo das correntes, né?
Você está perguntando o que exatamente? Com relação Porque ao quê? quando a gente pega, acha o valor de um e tem esse potencial de 10 volts aí, então nesse ramo aí, assume a resistência aí, já dá para assumir a resistência nesse ramo aí, né? Como assim a resistência? Porque se o senhor tem aqui na corrente um, o senhor pegou e acabou de achar a corrente um Certo. e tem um potencial de 10 volts. No caso, essa resistência que seria achada aí seria associada ao potencial, à fonte de tensão aí? Tem alguma resistência aqui nesse ramo aqui? Uma pergunta aí para todo mundo. Se é uma fonte ideal, não tem, né, professor? Então, primeiramente, quando a gente está trabalhando aqui com esses elementos, são elementos ideais, né, de 2 terminais. Então, não tem resistência aqui, né? Então, você tem uma fonte que tem um valor constante de tensão e ela está fornecendo ou consumindo potência, né? Nessa situação. Então, aqui, se a corrente tiver nesse sentido, essa fonte está fornecendo. Se a corrente estiver no sentido oposto, ela está consumindo, né? E 1 é positivo, né? Então, significa que essa fonte está fornecendo, né? Então, o conceito de resistência não entra aqui, não, né? Assim. Então, você ter um valor de tensão e ter um valor de corrente, né? Não significa que você tem uma resistência ali, né? Então, você está confundindo aí esses conceitos. Ok, pessoal. Então, veja que as correntes estão aqui, né? Calculadas. E aí, agora a gente pode calcular todas as potências, né? Desses elementos também, desse circuito. Então, veja que sabemos agora todas as correntes e agora a gente pode ir calculando as potências, né? Então, vamos primeiramente calcular o somatório de potências de todos os resistores aqui, né? Então, vamos começar por esse resistor desse ramo aqui, né? Qual seria a potência consumida por esses resistores nesse ramo aqui? Digam aí a expressão, em função da R ao quadrado, da expressão de R ao quadrado para essa potência aqui. E 2 ao quadrado vezes 25. Então, o primeiro termo aqui, 25 vezes I2 ao quadrado, tá ok? E para cá, E x quadrado vezes 5. 5 vezes Ix ao quadrado, somado com aqui, 5 vezes 6 ao quadrado. 5 vezes I6 ao quadrado, somado com esse aqui, né? 25 e 4 ao quadrado. 25 vezes I4 ao quadrado. E ainda falta um último resistor, que é esse aqui, né? Corrente 3, 15 e 3 ao quadrado, né? 15 vezes I3 ao quadrado. Então, a soma das potências de todos os resistores já está aqui, né? E agora vamos para as fontes, né? Então, para essa fonte de 10 volts, qual é a expressão, né? Eu posso escrever para a potência aqui. V vezes I. 10 e 1. É menos 10 e 1. É 10 em 1 ou é menos 10 em 1?
É menos que ela está fornecendo potência, não. A corrente está no aumento de tensão, então ela está fornecendo. E aí, pessoal, conversão passiva é 10 em 1 ou é menos 10 em 1? Menos 10 e 1. Menos 10 e 1. Menos 10 vezes em 1, né? Por quê? Porque V vezes I, só que a corrente está no sentido do aumento da tensão, então sinal negativo da conversão passiva. Vamos para essa fonte aqui. Deixa eu ver qual é a próxima, na verdade. A fonte do 0,5 ampere. Essa daqui. Qual é a expressão para a potência nessa fonte aqui? Vai ser menos VD vezes 0,5. VD é positivo. Mas tem a conversão passiva da fonte de corrente. Beleza, é. Verdade. Então, menos VD vezes V, que é a diferença de potencial, né? 0,5. Vezes 0,5 é a corrente que está passando ali. Beleza. Para a fonte 12 volts, essa daqui, qual é a expressão? 12 vezes e 3. Positivo ou negativo com a conversão passiva? Positivo. Positivo, né? Tá em queda de tensão a corrente 3. Então, aqui vai dar 12 vezes 3. E por último, da fonte, a potência da fonte dependente aqui, qual seria? E 5 vezes 2 e x. Positivo, né? Isso. Isso. Então, em 5 vezes 2 vezes x. Ok? Então, tá todo mundo calculado aí. Agora, né, se teve algum erro aí no meio da história, quando a gente calcular essas potências e somar, né, a gente vai obter um valor que não é zero, né? Então tem algum erro de sinal ou alguma coisa que a gente esqueceu aí no meio da história. Mas, se tiver tudo correto, vai ter que dar zero, né? Então, vamos ver aqui se a gente vai precisar identificar algum erro em algum lugar aí ou se vai estar tudo correto. Zero, né? Então, é um bom indicativo, né? Um indicativo de que a gente, vamos dizer assim, os cálculos, a resolução foi correta, né? Então, a gente determinou corretamente essas equações, né? E, portanto, né, toda a potência consumida, né, no circuito, ela está sendo fornecida, né? Então, toda a potência que está sendo fornecida para o circuito, ela está sendo consumida de forma que a energia se conserve. Inclusive, aqui, se a gente quiser ver as potências das fontes, né? Vamos ver aqui a fonte de 10. Então, para a fonte de tensão de 10 volts, a gente tem o quê? Menos 9,7, né? Ou seja, a fonte de tensão de 10 volts, que é essa daqui, o fato da corrente estar positiva, né? Significa que essa fonte está fornecendo potência, né? E aí veja aqui o sinal, né? Negativo, indicando que ela está fornecendo potência. Vamos ver aqui a fonte de 12. A fonte de 12, por sua vez, está com um valor positivo de potência, né? Significando que ela está consumindo, né? Então, essa corrente 3 tem um sinal positivo, ela está indo realmente nesse sentido, e essa fonte está consumindo. A fonte de 0,5 ampere também está com sinal negativo, significando que ela está fornecendo potência ao circuito. E a fonte de 2x, né? A fonte
fonte 2x está o valor aqui positivo, então ela está consumindo potência. Então, essa fonte consome, essa fonte consome, essa fonte fornece, essa fonte fornece. E os resistores, obviamente, todos consomem. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Professor, Pois não? o somatório das potências C igual a zero garante necessariamente que os valores obtidos de corrente e de tensão estão corretos? Não, necessariamente não, porque você pode errar, né? Você pode cometer um erro na sua resolução e calcular os valores e por alguma combinação aí causada pelo erro, você obter o somatório igual a zero, né? Então, só o somatório não garante. O que garante, né, o que garante que a sua resposta está correta é o seguinte: quando você determinou as correntes do circuito, aqui, né, determinei todas as correntes, determinei todas as tensões, né, aí, bom, como é que eu verifico que a minha resposta está correta? A sua resposta está correta se você pegar qualquer nó desse circuito, na verdade, todos os nós do circuito, né, por exemplo, vou pegar esse nó aqui e vou ver se de acordo com as minhas respostas, a lei de Kirchhoff das correntes está sendo verificada. Então, vamos ver aqui. Né? Vamos ver para as correntes, né? Vamos ver um caso, né? Então, para esse nó aqui, eu tenho que I1 é igual a I2 mais Ix, né? Então, quais foram os valores que eu calculei aqui? Então, I1 é 0,97, I2 é menos 0,3, e X 1,27, né? Então, se eu pegar 1,27, somar com I2, né? Basicamente, subtrair 0,3, eu obtenho 0,97. Então, a lei de Kirchhoff das correntes está sendo verificada nesse nó, né? Como a gente sabe, né, a lei de Kirchhoff das correntes tem que ser verificada em todos os nós. Então, eu vou fazer isso para esse nó aqui, para esse aqui, para cá, né? Todos eles. Se, para todos esses nós, as respostas que eu obtive, né, a lei de Kirchhoff das correntes está obedecida para todas as respostas que eu obtive, então a minha resposta está correta, né? Do ponto de vista da lei de Kirchhoff das correntes. Aí, para a lei de Kirchhoff das tensões é a mesma coisa, né? Só que você vai pegar malhas do circuito, né? Então, por exemplo, né, vamos pegar uma malha aqui que talvez seja simples de a gente fazer, né? Então, por exemplo, aqui. Essa malha, vamos pegar essa malha aqui, né? Vou fazer aqui rapidinho, só para a gente checar isso. Então, como é que eu checo que a minha resposta está correta? Então, aqui é só ver aqui, né? Vamos pegar essa malha aqui, né? Vamos escrever a lei de Kirchhoff das tensões para essa malha aqui, né? LKT. Então, se a gente sair daqui, a gente pode escrever o seguinte, né? Menos 10 mais conversão passiva positiva, né? 5 e x, né? Mais 5 vezes 6. Isso aqui tem que ser igual a zero. Não é isso? Pela lei de Kirchhoff. Pela lei de Kirchhoff das tensões. Então, 10 mais 5x mais 5 e 6. Se a resposta está correta, né? Então, isso aí tem que... a lei de Kirchhoff das tensões tem que ser obedecida, né? Então, 10 mais 5 vezes x mais 5 vezes e 6, aí tem que dar zero, né? Se não der zero é porque alguma coisa está errada. E não deu zero, mas não deu zero porque eu esqueci de colocar o sinal negativo aqui. É menos 10, né? Então dá zero, né? Então veja, menos 10 somado com isso aqui, significa que a lei de Kirchhoff das tensões é obedecida aqui. E aí você pode pegar qualquer malha que você quiser. Você pode pegar essa malha maior, pode pegar qualquer que seja a malha, certo? Para toda malha que você pegar, a lei de Kirchhoff das tensões tem que estar obedecida. Se ela não tiver obedecida, então a sua resposta está errada. Né? E a mesma coisa para os nós da lei de Kirchhoff das correntes, né? Vamos pegar outra malha aqui, só para a gente
Então, vamos pegar essa malha aqui, né, para ficar mais... Só para ver se exagerar. Vamos fazer um teste exagerado aqui. Né? Vamos pegar essa malha saindo daqui, subindo, voltando e descendo aqui, né? Malha bem grande. Vamos ver aqui, menos 10, mais 25 vezes 2, depois mais 12, né? Depois mais 15 vezes e 3, não é isso? E aqui, para fechar a malha, a gente tem essa queda aqui, né? Mais 2 e x. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, vamos ver se isso aqui realmente é zero. Menos 10, mais 25 e 2. Mais 15 vezes e 3. Isso. Menos 10, mais 25 e 2, mais 12, mais 15 e 3, mais 2 e x. Então, está faltando mais 12. Mais 15 e 3, mais 2 vezes e x. A resposta está correta, então isso aqui tem que somar e tem que dar zero. Bom, não deu exatamente zero por conta do software, né, que arredonda os valores, mas isso aqui, né, praticamente zero. Então, só um erro numérico na hora de calcular, né, 10 a menos 15, né, que é zero, né, numericamente. Então, veja que qualquer que seja a sequência que você pegar aqui no circuito, né, qualquer que seja a malha, qualquer que seja o nó, as suas respostas têm que... as leis de Kirchhoff, né, têm que ser observadas, né, para os valores que você obteve. Se isso ocorrer, então a sua resposta está correta. Então, essa é a forma correta de verificar, né, que você acertou, que a sua resposta está correta. O cálculo das potências é uma consequência, né? Se a sua resposta estiver correta, o cálculo das potências, a soma da potência consumida vai ter que ser igual à soma da potência fornecida no circuito. Mas você pode errar no cálculo das potências e a soma dá zero, mesmo você tendo errando a resolução anterior. Né? Então, quer dizer, estritamente falando, né, a forma correta de você verificar que a sua resposta é a resposta correta é verificar a lei de Kirchhoff das correntes e a lei de Kirchhoff das tensões em cada nó, em cada malha do circuito. Ficou claro aí? Não lembro nem quem foi que perguntou agora. Ficou claro, professor. Obrigado. Alexandre. Bom, pessoal, alguma dúvida em relação... Veja que esse exercício já é bem grande aí vamos dizer assim, intencionalmente, né? Para vocês verem que independente, na verdade, independente do tamanho do circuito, né? O procedimento é o mesmo. Então, pode ser um circuito com 4 malhas, pode ser um circuito com 10, pode ser um circuito com 2, o que seja. O procedimento vai ser sempre o mesmo, né? Então, independente do tamanho do circuito, né? Você, obviamente, né? Para circuitos maiores, você vai ter que ter uma paciência maior escrevendo as equações, né? E trabalhando com as equações, mas independente do tamanho do circuito, a coisa vai funcionar, porque é um algoritmo que você... uma receita de bolo, assim, né? Esses métodos. Então, aplicou corretamente, você chega na resposta, né? E, bom, você não chegou na resposta correta, então o erro que foi cometido geralmente ou é convenção passiva, né? Ou é alguma coisa do tipo das dúvidas que apareceram essa semana no horário de atendimento, né? Você está pegando um conjunto de equações que são linearmente dependentes, e aí aí falta um pouco mais vamos dizer assim, falta consolidar um pouco mais a aplicação do método, né? Porque se
Se você está pegando equações dependentes, né, é porque você não está aplicando o método corretamente. E aí tem que voltar lá no livro e ler exatamente como é que... ou revisar aí os passos da aplicação, certo? Isso tanto vale para o método vale para o método da extensão de nó, quanto vale para o método das correntes de malha, certo? Alguma dúvida, pessoal? Então, deixa eu só finalizar aqui essa gravação.